graça e a paz do Senhor seja com todos nós aqui nesta noite. Que Deus nos abençoe e que seja como nós, desde o início desse culto, estamos fazendo, continuando louvando o Senhor, agradecendo o seu nome, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. No livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo de número 30, livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do verso de número 30, encontramos essa palavra. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Uma das maiores necessidades da igreja hoje, e quando eu falo da igreja, é das igrejas, da Igreja de Cristo espalhada em todo o mundo, é a busca da oração. Se a igreja quer crescer, se a igreja quer ser abençoada, se a igreja quer trabalhar, se a igreja quer fazer a diferença, nós precisamos orar uns pelos outros e fazer essa oração, que é uma oração intercessora, interceder por alguém, não simplesmente julgar, não simplesmente ver os erros, condenar muito menos, mas orar e interceder. E Moisés é esse homem, um homem que vai orar todo o tempo pelo povo que ele tinha que conduzir, pelo povo que ele tinha essa responsabilidade dessa liderança diante de Deus. E vai ser conhecido muito mais, não por essa atitude dele de interceder, de orar, mas ele vai se tornar conhecido pelo grande legislador que de fato ele foi. Um homem que chamado por Deus para conduzir o povo de uma situação terrível de escravidão para a liberdade e estabelecer as leis para esse povo. E aí então ele é chamado de Moisés, o libertador, Moisés, o grande legislador, Moisés, esse grande líder que soube conduzir um povo. Mas também não podemos esquecer que Moisés é um homem de oração. A Bíblia registra pelo menos 25 orações de Moisés. Tantas orações espalhadas por esse Pentateuco, e encontramos Moisés até mesmo nos Salmos, nas suas falas, nos seus cânticos, nas suas orações também. E aqui encontramos ele, nesse capítulo 32, no momento crucial do seu ministério. Depois de ter subido ao monte,
onde o Senhor havia lhe entregue a lei, e dito: olha, Moisés, é isso, a lei é essa, e essa lei é aquela que o povo deve seguir. Mas o fato é que Moisés se retirou por um período relativamente longo, ficou muito tempo distante na presença de Deus. Israel se inquietou como ovelha e ficou ali como que ovelha sem pastor. Evidentemente que Moisés não deixou o povo nessa condição, sem direção, sem comando. Deixou gente, deixou pessoas, gente próxima, gente conhecida, gente líder. Deixou pessoas para que, na ausência dele, pudessem orientar o povo, guiar o povo para que fizesse aquilo que devia ser feito. Mas nem sempre funciona assim. Muita gente, na própria Escritura, Paulo passou tantas vezes por isso. Quantas cartas de Paulo foram escritas porque recebeu queixas de que aqueles trabalhos que ele havia aberto e havia deixado plantado naqueles lugares, os líderes não estavam conduzindo como devia, e recentemente eu aqui falei sobre isso, colocando situações que não era do Evangelho, colocando normas, práticas, leis, que eram leis muito mais de uma cultura do que de fato a Escritura em si, como a palavra de Deus. Muitos servos de Deus e muitos obreiros passaram por isso. O próprio Robert de Calley passou isso, quando numa de suas viagens de volta à Inglaterra, deixou um obreiro e aqui que começou a anunciar na igreja uma outra doutrina, e foi preciso que ele interviesse de lá onde ele estava. As pessoas escreveram, reclamaram, e aí Calley teve que conversar com aquele pastor: olha, não é assim, não é essa doutrina, a nossa doutrina não é essa. Nós não pregamos dessa maneira, nós não pregamos assim. E aquele pastor nem esperou que ele regressasse, saiu, levou um grupo de pessoas e fundou uma outra igreja, mas saiu. Isso mostra o quanto é difícil o pastoreio e o seguir aquela orientação, e o ser guiado daquela maneira, daquela forma. Às vezes o pastor passa um ano pregando, e se não tomar cuidado, vem uma pregação, uma oportunidade, e aquilo cria uma crise, um problema que vai durar meses para se consertar. Moisés deixou pessoas de confiança ali com Israel, mas aí começaram a falar, e o líder está lá, e o líder é conhecido, Arão. Ele deve ter morrido, ficou para lá, para o morro. Quem está lá em cima? Só ele, e diz que ele está com Deus. E quem sabe se ele não está com Deus, mas de outro jeito. Porque a gente fala assim, né? Cadê fulano? Está com Deus. Você vai entender o quê? Morreu. Mas Moisés sumiu, faz tempo que ele foi embora. E quando você começa lendo o capítulo 32, você já vê o jeito que eles falam de Moisés. Ele vai nos dizer assim, logo no primeiro versículo: não é isso não. Este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, parece que está falando de um estranho. Não é mais, não tem aquela palavra mais de carinho, naquela palavra, o nosso pastor, o nosso líder, aquele homem que nos abençoou, nos tirando, fazendo com que a gente experimentasse coisas novas, situações novas. Não, esse Moisés
Quando se fala assim de uma outra pessoa, é porque as coisas não estão bem. Fulano de tal, esse, aquele, que são expressões que denotam já uma linguagem assim desprezível, uma linguagem já é falta de respeito, já é falta de consideração. São palavras de quem não ama o seu líder, não tem consideração pelo seu líder. E o povo pediu então que Arão fizesse alguma coisa para representar a um Deus, que na verdade não era um Deus, na verdade estava querendo, quando se age dessa maneira, está se querendo um ídolo. As pessoas gostam de ídolos. Deus há um só, e é o Deus a quem nós servimos. Javé é um só. E Israel aprendeu isso, não agora aqui no tempo de Moisés. Israel só aprendeu isso no período pós-exílico, ou seja, ainda muitos séculos depois. Durante muito tempo ainda continuou com essa coisa de deuses para lá, deuses para cá. E aí isso gera o quê? Isso gera idolatria, isso gera rejeição do Senhor, troca de deuses. Isso aconteceu em muitos períodos. No tempo de Elias se dizia, o Senhor é Deus ou é Baal? E, enfim. Então se praticava aquilo que a gente chama de monolatria. Existe Javé, existem outros deuses, mas nós escolhemos Javé, ou seja, um Deus entre outros. No período pós-exílico, quando isso vai desaparecer, Deus só há um, e esse Deus é o Senhor. Mas isso foi um longo período de aprendizagem para que se chegasse a isso. Naquele momento eles queriam algo que dissesse, há um Deus presente em nosso meio. E aí o que fizeram? Entregaram os seus balangandãs, os seus penduricalhos, enfim, seus anéis, tudo que aquilo tinha de ouro, e declararam aquele dia um dia de feriado, e vamos representar a uma divindade. A gente sabe dessa história, todo mundo sabe dessa história, do bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro que representa a loucura de um determinado líder com seu povo, representa a incapacidade de um homem de agir, de tomar decisões corretas, representando alguém, estando à frente de uma comunidade, à frente de um povo. Arão não tomou as decisões corretas. Não era o único culpado, havia líderes com ele que também não tomaram a decisão correta. Deus abençoa aqueles que tomam as decisões corretas. Todo verdadeiro homem e mulher de Deus deve ser pessoas decididas, que orem e busquem tomar decisões corretas. E Moisés está lá e Deus avisa para ele: olha, Moisés, desce porque o povo se corrompeu. E o Senhor disse, é algo tão terrível, tão desenfreado. A palavra que se usa aqui no versículo 25 é que o povo estava, na tradução portuguesa se achou essa palavra, estava desenfreado. Desenfreado, ou seja, a gente entende sem freios, ou seja, estava fazendo qualquer coisa, uma baderna, uma orgia, uma festa. E Deus alerta a Moisés: olha, a situação lá no arraial é uma situação terrível, complicada. Eu vou destruir esse povo. E o texto nos diz que a reação de Moisés foi a reação, agora era aquele homem diante da sua comunidade, diante daquele povo, era o pastor,
era o líder, mas era aquele que, apesar daquele povo ter aquela atitude, era o homem que aprendeu a amar aquelas pessoas assim como elas eram. E ele vai dizer essas palavras que estão aí no versículo 31, o povo cometeu de fato grande pecado, fazendo deuses para si. Mas agora, Senhor, perdoa-lhes. Ou então, risca o meu nome do livro que escrevestes. Eu acho essa expressão a oração, vamos dizer assim, mais dura que uma pessoa poderia fazer, ou que se pode fazer diante de Deus. Deus, estou te pedindo isso, estou te pedindo por alguém, estou te pedindo por essa situação. Se não é assim, se não vai abençoar esse povo, se não vai salvar esse povo, se não vai livrar esse povo, eu não quero ser o único a entrar nessa terra prometida. Risca o meu nome. Eu quero também que meu nome fique fora disso. Oração corajosa. Oração que a gente para pensar assim, cada um por si diz assim, sendo sincero consigo mesmo, eu faria uma oração dessa? Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, e falar com Deus dessa maneira, se não for assim, risca o meu nome. E de fato, quando Moisés desce, encontra essa situação desenfreada, e ele ficou tão irritado, que aquilo que ele trouxe da parte de Deus, as tábuas da lei, ele quebrou as tábuas da lei, destruiu o bezerro de ouro, e julgou o povo, vendo ali aquela situação, o pecado, a sedição, entristecido, vendo a inoperância de Arão, que deixou o povo à solta, para vergonha, no meio dos inimigos. E aí ele vai dizer essas palavras, no verso 26, olha, quem é do Senhor, vem para cá. Quem é de Deus, que àquela altura, naquela situação, quem é de Deus, vem para esse lado. E é aí que se dá esse contexto que nós lemos. Aí ele sobe novamente à presença de Deus e vai orar, vai interceder pelo povo. E falando com Deus de uma maneira comovente. Perdoa o pecado dessa gente. Senão, eu também não me sinto incluído. E qual o resultado desse pedido de Moisés? O resultado é que Deus vai punir, sim, os infratores, aqueles que incrementaram essa situação, aqueles que levaram, porque as pessoas são assim, as pessoas estão ali, né, e, enfim, as pessoas simples, humildes, toda época e todos os tempos tem essas pessoas, mas tem aquelas pessoas que sabem incendiar a coisa, sabem colocar a brasa, sabem movimentar, e aí leva as pessoas a fazer isso. Deus também distingue isso, e Deus sabe melhor do que nós quem são os incitadores, quem são aqueles que levantam essas questões, que criam essas situações, e quem são aquelas pessoas que, na sua simplicidade, são levadas de um lado para outro, que vai para aqui, vai para ali, falta discernimento, falta compreensão, falta entendimento. Não é que elas queiram ser daquela maneira, mas acabam sendo levadas a fazer aquele tipo de coisa. Então Deus puniu os infratores, mas poupou a nação, poupou aquela gente, concordou,
falando com Moisés, concordou em caminhar com Israel em sua jornada, em continuar com eles. O anjo, o meu anjo irá contigo, o anjo do Senhor irá diante de ti, Moisés. Mas o Senhor vai falar isso depois da oração, depois da intercessão, depois do pedido, depois do clamor, depois dessa oração tão comovente de um lado, mas tão dura para si próprio. E Deus compreendeu, e Deus entendeu o propósito de Moisés, e Deus agiu. E Deus agiu por quê? Porque um homem orou. Deus agiu, mudou o tom daquilo que pretendia fazer com toda aquela gente, com todo aquele povo, porque uma pessoa parou, orou, intercedeu. Irmãos, Deus age por meio da intercessão. Por isso que o tempo todo a gente diz assim: a igreja precisa orar, nós precisamos orar, é preciso a intercessão, é preciso manter a reunião de oração, mesmo fraca, mesmo com pouca gente, mesmo com meia dúzia de pessoas, como às vezes a gente diz, mas essas meia dúzias fazem a diferença. Aqui é uma pessoa só diante de uma nação. O próprio auxiliar está envolvido nessa perdição toda, nessa sedição. Sem tato, sem liderança, sem comando, e deixou as coisas descaminharem de uma forma dessa. Foi preciso Moisés descer, ou seja, o líder praticamente sozinho. Mas ele orou, ele clamou diante do Senhor, e Deus ouviu a oração dele. Não ouviu o que disse: vamos embora, eu não vou riscar o teu nome do livro. Não é assim que funciona, Moisés. Eu não vou riscar teu nome do livro, porque não é por pedido. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a gente pergunta: por que a igreja precisa de intercessores? Às vezes a igreja está fazendo o que Israel fez no passado. Às vezes pessoas estão, de certa forma, adorando um bezerro de ouro. E o que representa isso? Não tem mais bezerro de ouro? Bem, bezerro de ouro representa um tipo de ídolo na vida. O bezerro de ouro pode ser a segurança material, pode ser a confiança que eu deposito naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, nos contatos, das relações. E aí as pessoas sucumbem diante da materialidade do níquel, do metal, da riqueza, da propriedade. Igrejas ou grupos que assim se autodenominam hoje, que se chamam de igreja, e de fato são igrejas que estão assim riquíssimas, têm poder econômico, e poder econômico leva a capital político e leva a essa importância, adquire prestígio, adquire status social, e a medida do ministério acaba sendo avaliada por isso que possui, por essa riqueza. E no entanto você abre a Bíblia e encontra um coitado, um Pedro e uns discípulos dizendo para as pessoas: olha, eu não tenho nada, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou dar, vou abençoar você, vou orar por você. É assim que a gente encontra no livro de Atos. Jesus diz assim para os seus discípulos no envio: olha, vou dizer uma coisa para vocês: curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônio. Mas aprenda uma coisa: de graça recebestes, de graça dai. É tudo de graça. Isaías 55, é tudo de graça. Vinde comprar e beber sem dinheiro e sem preço. Isso é evangelho.
essas partes assim da Escritura, você não vai encontrar, não vai ser lida em muito lugar, não lê não. Isaías 55 no começo, livro de Atos, aquela palavrinha de Pedro, não tenho nem prata nem ouro, isso aí deixa para lá, entende? Porque o metal, o níquel, como os latinos falam, a la plata, ela acaba sendo muito importante e fundamental para o ministério das pessoas. Os valores de muitos estão confusos na mente das pessoas. Israel fez sacrifícios incríveis. Se você ler o texto aí, vocês vão ver que eles madrugaram, eles deram os seus bens. Por quê? Porque tinham tirado lá do Egito, tinha bens, tinha coisas, eles trouxeram aquilo que tinha, pegaram os seus bens, acordaram cedo, madrugaram para quê? Para comer, para beber e para divertir-se, ou seja, fizeram uma farra imensa. O líder não está aí, Moisés não está aí, então vamos embora. Arão tentou afastar a culpa dele, mas como sacerdote, ele era culpado. Cabia a ele, naquele momento, dar um basta naquilo. Cabia a ele falar seriamente com as pessoas e dizer: nós vamos esperar Moisés, nós vamos esperar o nosso líder. Arão representa nessa hora o líder religioso que dá às pessoas aquilo que elas querem e não aquilo que elas precisam ouvir. Na verdade, Arão é aquele sacerdote que coopera na fantasia do povo. E provavelmente por isso se tornou, naqueles dias, que nós não sabemos quando são, mas provavelmente se tornou uma pessoa muito popular, porque essas pessoas se tornam populares. É aquela pessoa que agrada. Mas a igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que venham a dizer aquilo que a igreja precisa ouvir, mesmo que a palavra, às vezes, seja uma palavra de juízo. Porque palavra de juízo é uma palavra de advertência, é uma palavra de alerta, é uma palavra de despertamento. É dizer como aqueles discípulos diante do sinédrio judaico que dizia assim: vocês calem a boca, dá uma surra em vocês, vocês vão embora e não falem mais disso. E ele diz: nada disso, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ou seja, vamos continuar falando aquilo que precisa ser dito. Então a igreja precisa de pessoas que se tornem intercessoras, porque a intercessão muda tudo. Se não é Moisés aqui intercedendo, orando, essas pessoas estavam todas perdidas. Mas Moisés era um homem que orava, era um homem de oração, embora não apareça tanto assim. Mas aí você vai dizer: mas pastor, mas hoje em dia, nesse corre-corre, a gente acorda cedo, vai para o trabalho, então eu quase que não tenho tempo de parar, de ficar em casa, né? E ficar ali fazendo a minha oração. E a gente não precisa orar só assim não, irmãos. A gente ora segurando naqueles ferros do trem, do metrô, do BRT, do ônibus, e estou ali, e um fala daqui, outro fala dali, e você está ali, e tal, e você está com o seu pensamento de Deus, e você ali fala com Deus, e você pede por pessoas, você intercede, você está até olhando para as pessoas, mas seu pensamento está em Deus, você está orando, você está pedindo, você está clamando, você está acreditando no que a oração é capaz de fazer, a mudança que ela pode trazer na vida de uma ou de mais pessoas, na minha vida ou na vida da minha família ou da minha comunidade. Ore assim, irmão. Ore viajando. Só não ore dirigindo, para você não se distrair e pode dizer: foi porque eu estava orando. Isso aí não vai valer. Dirigindo, não. Mas mesmo no carro com alguém, estiver ali, estiver calado,
Há muitas formas da gente orar. A igreja precisa crescer, ser edificada. E para isso ela precisa de intercessores. Não é o crescimento que vem primeiro. O que vem primeiro é a vida espiritual dos crentes, é a vida espiritual das pessoas. Você olha no livro de Apocalipse e vai ver que o Senhor se agradou de duas igrejas pequenas, Esmirna e Filadélfia. Igrejas pequenas, mas igrejas que eram do Senhor. Igreja que a qualidade dos membros dela fazia toda a diferença. Havia igrejas maiores, Laodiceia, rica, mas essa não era a igreja que agradou o Senhor. A igreja precisa de gente que tenha projeto do reino e não projetos pessoais. Há muitos líderes com projeto pessoal. Ele está pensando de como é que ele vai fazer, como é que ele vai crescer, como é que ele vai desenvolver, como é que ele vai ser isso e aquilo, como é que vai assumir essa função, vai assumir aquela. A gente precisa de gente que tenha projeto do reino de Deus. Como é que eu vou contribuir para que o reino de Deus se desenvolva, cresça nesse lugar aonde eu tenho trabalhado, onde Deus tem me colocado? Quando eu escrevi aquele livro, O Caminhar da Igreja, e eu falava sempre com o meu orientador lá em São Paulo sobre John Mackay, ele dizia assim, depois de falar, aquele orientador, um luterano, ele dizia assim, eu estou vendo uma coisa, Bernardino. Eu disse, pois não, esse John Mackay, ele tinha um projeto do reino de Deus para a América Latina. Eu disse, é verdade. Um homem com um projeto do reino de Deus na América Latina, sai lá de Escócia e diz, quero implantar o reino de Deus na América Latina, fazer a igreja crescer aqui nessa América Latina. A igreja precisa de pessoas com essa visão. Precisamos de gente que não desista. Moisés diz assim, olha, cada um cinja a sua espada e venha. Quem é do Senhor, venha, e cada um cinja a sua espada e lute pelo Evangelho, pela verdade, e lute pela justiça. E faça isso de que maneira? Com uma mensagem única. E qual é essa mensagem? Confessando a Jesus Cristo publicamente, colocando Jesus Cristo como centro da nossa vida e trabalhando para que não eu, como dizia o Batista, mas ele, Jesus Cristo, cresça. Então, meu amado, minha amada, nessa noite, não desista de orar. Você está orando por alguém? Está pedindo? Está orando pelo seu filho? Está orando pela sua filha? Pelo seu esposo? Pela sua esposa? Não desista. Não desista de orar. Tem aquele canto aí que a gente canta, o poder da oração. A oração tem poder de fato. Então não desista de orar. Continue orando. Moisés foi um homem que orou. E porque ele orou, ele salvou a nação. Salvou o povo. Então insista com Deus. Continue apresentando esse nome que você tem pedido. Continue apresentando esse nome ao Senhor. Continue apresentando essa situação. Continue apresentando esse problema. Porque nós servimos a um Deus que ouve as orações. Que Ele nos abençoe. Amém.